Este encontro com o mistério que se dá neste primeiro momento da liturgia com a palavra de Deus. Nós professamos a fé no Filho de Deus, mas nós ainda não o conhecemos na totalidade. Já vivemos a graça da sua vida nova. Já estamos para sempre à direita do Pai junto com Cristo. Mas o que nos falta é a sensibilidade, a consciência desta realidade. Por isso que cada celebração, cada liturgia, cada momento que também entramos na dimensão da oração, da contemplação, ou vivemos a missão de cada dia no apostolado, nós estamos por todas estas formas, mais ainda aprofundando e respondendo: quem é o Senhor? Da mesma forma que Jesus queria saber o que pensavam acerca de si, sobre sua identidade. Perguntou para os primeiros discípulos, hoje pergunta a nós. Quem Ele é para cada um de nós, para esta comunidade aqui reunida como Igreja do Senhor. E mediante este conhecimento que vamos vivendo no aprofundamento, cada vez reconhecendo o Senhor por uma nova faceta do mistério que até então não havíamos percebido, e dado conta, nós somos convidados também, na forma de um compromisso de vida, professar a nossa fé. E conhecer Jesus é também cada vez mais ir superando as possíveis imagens ou conceitos limitados que nós até aprendemos sobre a pessoa dele e sobre o mistério do seu reino. Conhecer a Jesus é cada vez mais estar aberto a esta novidade. Mas uma coisa não podemos perder de vista, que isto já é realmente o testemunho da comunidade primeira, e é o que também a palavra deixou como registro. Jesus Cristo é por excelência o servo, aquele que veio para resgatar a dignidade da vida e devolver a nós a consciência da vida verdadeira. Por isso que estamos num caminho sempre intenso de conversão, apesar das nossas resistências, para que esta realidade cada vez mais se realize em cada um de nós. A leitura do profeta Isaías, que é o terceiro cântico do servo do Senhor, foi também uma referência para os primeiros cristãos, como esses 4 cânticos, Esse é o terceiro, porque lá na frente, depois da ressurreição, foram compreender que a profecia de Isaías, que o verdadeiro servo, embora outrora era o próprio povo que estava no cativeiro da Babilônia, é esse o servo aqui descrito em Isaías. A comunidade da Nova Aliança, do Segundo Testamento, vai compreender que, na verdade, Jesus é, por excelência, o servo, que aceita a missão, que não recua diante das dificuldades e contrariedades, porque ele também encontrou isto no caminho, e que suporta com paciência, com persistência, até os ultrajes, as afrontas e as ofensas. Como outrora o povo que não tinha muito consciência porque estava exilado, mas acreditava que Deus havia punido o povo, então mandou o povo para o exílio. O profeta Isaías fez um caminho para que o povo se conscientizasse que a escravatura do exílio era a opção do povo, porque não foi fiel ao caminho do Deus de Israel e quis criar aliança e pacto com outra nação, esquecendo o seu compromisso de ser povo de Deus. Mas é assim, vivendo aquela dura experiência, que o povo vai chegar no nível da consciência, vai ser libertado, e aí a história tem muitos detalhes, e vai retomar o seu caminho e reconstruir tudo aquilo que já havia perdido. Isto prepara-nos para o Evangelho, porque agora quem é por excelência o reconstrutor é o Filho de Deus. É Ele que está na experiência da sua missão, também formando aquela primeira comunidade dos discípulos, os apóstolos, para que esses firmassem também a sua vida e, num momento oportuno, dessem também o testemunho do seu mestre. Isso que foi acontecer de uma forma extraordinária depois da ressurreição, quando cada discípulo também
como comunidade, como igreja, foi abrindo caminhos e desbravando fronteiras para levar adiante a mensagem e a vida nova de Jesus. Mas, enquanto isso não aconteceu, Jesus fez movimentos de formação com o seu discipulado. Fiquem atentos, hoje é o 24º domingo. Até o 30º domingo, são 7 domingos, nós vamos passar por esses estágios, pela leitura do Evangelho de Marcos, desse ciclo B, nesses estágios de formação e de aprofundamento que Jesus deu para o seu discipulado, ao começar desta cena aqui, em que ele também vai querer saber o que pensam sobre ele. E a partir da resposta é que ele vai também intensificando o caminho. Agora é interessante, para fazer esta pergunta, Jesus não permaneceu no chão comum de cada dia. Ele levou os discípulos para um lugar muito difícil do ponto de vista teológico, para uma cidade ou uma região ali de pequenos lugares que compunham a cidade de Cesareia de Filipe. Esta cidade que, antes de ter este nome, que foi este Filipe Tetrarca, o filho de Herodes, que concedeu o nome de Cesareia, porque ali havia um templo que era dedicado ao imperador César Augusto, que era adorado como uma divindade. Nesse lugar, que tinha um nome anterior de Pânias, por causa do deus Pan, ali também havia o culto ao deus Pan, né? E depois valeria, num outro momento, aprofundar sobre esta divindade pagã, né? Mas por hora basta lembrar que eram 2 cultos, diferente do culto de Israel e diferente também do caminho de Jesus. E é neste lugar de diversidade, de dúvida, que Jesus quer saber o que pensam sobre ele. Então, nós também podemos pensar para os nossos dias. Não estamos mais em Cesareia de Filipe, não temos César Augusto, não temos o deus Pan, mas podemos ter outras realidades que também a humanidade pode consagrar pela sua convicção e adorar como se adorasse o próprio Deus, né? Nós vivemos, por exemplo, um regime de capitalismo. O capitalismo é desbravador para provocar nas pessoas um verdadeiro culto, através da economia, através da desonestidade, através do forjar quem é mais ou quem é menos, quem é superior, quem é inferior, né? Talvez os templos do domingo de muitas pessoas já não será mais as igrejas, ou muitas vezes não são, mas podem ser o shopping center, podem ser outros lugares em que as pessoas também vão viver a diferenciação da sua semana de um dia de recreação. E de repente ali pode ser também um lugar de culto, por este imaginário, até por esta dimensão do inconsciente. Enfim, em todos os tempos do caminho cristão, a fé em Cristo teve desafios para ter a sua exata profissão diante da diversidade e das coisas que o próprio ser humano, né, desbrava, afirma e dissemina para que outros possam também viver esta forma de acreditar ou de cultuar. E neste lugar de conflito que Jesus quer saber quem ele é. E os discípulos respondem, olha, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, outros que é um dos profetas, porque havia também essa esperança, principalmente de que o profeta Elias voltasse e ele seria o Messias. Mas daí Jesus quer saber, enfim, vai afunilando, quer saber deles. Dizem de mim, mas quero saber vocês. E aí o Pedro, em nome da comunidade, responde, tu és o Messias. Mas quando Pedro diz isto, olha, ele não tem aprofundamento nenhum. Ele não está nem sabendo o que ele está dizendo. E ele está com certeza com o pensamento e as palavras convencionais da tradição judaica, né? De que na verdade o Messias seria realmente um descendente de Davi, iria reestruturar, reativar a monarquia em Israel, iria dobrar o Império Romano, que era o que era a vigência da época e que também suplantou toda a tradição de Israel. É assim que acreditavam no Messias, que viria fazer com que Israel resgatasse a sua dignidade e fosse, né, maior diante de todas as nações e as outras nações se curvassem diante de Israel. É este imaginário
que se cultivou. Por isso que Jesus não foi aceito nunca como um Messias, porque ele não fez isto. Ele veio reestruturar, falar de um reino novo a partir da interioridade, a partir do comportamento humano, do pensamento, das atitudes e do compromisso de cada um, da responsabilidade de cada um. Ele veio ser o rei, mas não o rei que vem ter pessoas rendidas diante dele, curvadas diante dele. Ele veio ser o rei enquanto o mestre, né? Um só é o mestre. Assim, Jesus estabeleceu. Mas muita dificuldade também para aquela comunidade primitiva entender esta lógica. Então, Pedro faz esta afirmação, esta dita profissão de fé, mas logo Jesus começa a falar de um assunto nada agradável. Se ele é o Messias, ele está falando que ele vai para Jerusalém, vai ser morto, vão conspirar contra ele. Já estava acontecendo isto, né, cronologicamente. Já tinha sido rejeitado na sua terra, em outros lugares. Mas vão fazer o mal contra ele, vão exterminá-lo e ele vai ressuscitar. Então o Pedro chama Jesus de lado, como se fosse todo educado, elegante, e reprime Jesus, descarrega em cima de Jesus. O que é isto? Se o Senhor é o Messias, como que vai acontecer tudo isso? Não vai acontecer. E aí, a tradução aqui, que é equivocada, diz que Jesus mandou Pedro para longe, afasta-te de mim, Satanás. O Satanás está correto, né, na tradução. É o espírito que divide, aquilo que não está na consonância da vida e da ordem do reino. É a oposição, a treva, a perdição. Mas o que Jesus, na verdade, falou no texto original grego é: Pedro, vai atrás de mim, sai daí, vem aqui atrás, porque você é meu discípulo. Imagine que Jesus ia jogar Pedro para fora. Nós jogamos facilmente qualquer um fora da igreja, né? Temos essa facilidade. Se a gente tiver, então, um nível de autoridade, a gente vai fazer isso logo, né? Temos que dar a mão à palmatória, porque nós somos terríveis. Mas Jesus não se portou assim. Não, você vai atrás de mim. Pedro, você tem que aprender muito, tem que comer muito arroz e feijão ainda, comer muito pão aqui do Mosteiro da Luz, para poder ser forte, se sustentar, e na hora em que realmente você tiver que dar o testemunho de mim, você estará pronto. É isso que Jesus disse para Pedro e indicou para todos os discípulos: não se coloquem à minha frente. E está dizendo para todos nós: não ultrapassem o Mestre. Não tomem decisões pelo Mestre. Não digam aquilo que o Mestre não disse. E vocês saem por aí dizendo e agindo em nome dele. Né? Isso também está muito difícil entre cristãos. Quanta gente agindo por conta, dizendo que tem inspiração disso ou daquilo. Enfim, não precisamos desse tipo de coisa. O que Deus tinha para dizer, para orientar, já o disse, já o fez por meio de Cristo, e o Evangelho está para atestar tudo isso. O que precisamos é debruçar mais sobre esse tesouro da palavra e descobrir e transpor para a existência toda esta realidade. Então, este recado é forte para nós, discípulos deste século 21. Sempre atrás do Mestre. Não porque somos submissos a Ele, mas porque Ele é o verdadeiro guia, Ele é o verdadeiro pastor e nós somos as ovelhas. É nesse sentido que o Evangelho quer ser para nós também o anúncio da salvação. E Jesus complementa: quem quiser ser meu discípulo, aí venha a compreensão, venha atrás de mim, tome a sua cruz e siga-me. Olhe para como Jesus carregou a cruz, como Jesus ressuscitou, e faça o mesmo. É desta forma que vai viver a salvação. A perdição é fazer com que o nosso desejo, a nossa vontade, né, e a nossa conclusão esteja acima da palavra e da força do Mestre. Por isso que o Evangelho é o segmento, o discipulado, o aprendizado, para que nós não tenhamos nenhum tipo, né, de resistência ao longo do caminho. E se tivermos, que nós tenhamos a serenidade de olhar para Ele e vencer aquilo que ainda é obstáculo e resistência. E por fim, a carta de Tiago nos dá este complemento, falando desta fé que está comprometida
intimamente com a vida. Não dá para crer no Cristo, não dá para segui-lo, não dá para ir atrás dele, se nós não comprometermos com a vida de cada dia, se não nos conhecermos mais profundamente, a nós mesmos, o semelhante, o comportamento da humanidade, né? Com suas agruras, com tudo aquilo que também ainda está tão aquém do projeto da vida e do reino. Tiago falava por uma comunidade que tinha gente rica, materialmente falando, economicamente falando, e gente pobre. E essa gente rica se negava a ajudar quem estava necessitado. Literalmente é isso que Tiago está falando, de uma fé que socorre, de uma fé que é solidária, que não tem como seguir Jesus, cada um fechado no seu universo, no seu mundo particular, e não se envolver de forma alguma com a dimensão da história e das necessidades de todo o gênero humano. Então, que possamos, nesta atitude de continuar conhecendo o Filho de Deus, também nos deixar tocar em solidariedade com a obra do reino e assim progredir no caminho e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo.